Olá, bom dia. Eu sou o pregador Rodrigo Dias Balbino. Hoje eu venho mais uma vez nesse vídeo para podermos dialogar o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, aonde vai nos ensinar a tirar dúvida a respeito após a morte. Mas antes, inscreva no meu canal, pregador Rodrigo Balbino, curte, compartilha, pode deixar os seus comentários e vamos dialogar, aprender mais com esse tema muito importante. Eu quero deixar aqui para meditação dos irmãos o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, que é um texto muito defendido por aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, que a alma após a morte deixam de existir e aguarda apenas a ressurreição para receber as suas recompensas. Mas vamos meditar o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui, olha. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Olha que interessante, irmãos. Eu quero meditar com vocês alguns pontos que esse livro de Eclesiastes, essas palavras ditas pela boca de Salomão, não deve ser o resumo da doutrina cristã. Primeiro passo, Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, isso é muito importante você saber disso. Ele tinha uma perspectiva de tudo que sucede aqui na terra. Olha o que diz capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? Você está com a Bíblia aí? Olha o capítulo 1, versículo 3 que diz: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. Não além do sol, debaixo do sol. Então, Salomão tinha uma perspectiva. O que aconteceria após a morte concernente à pessoa, essa vida. Então, quando Salomão fala, olha, na sepultura, você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai amar, você não vai odiar, a sua memória ficou ao esquecimento. Você não tem parte nenhum mais nessa vida. Segundo, Salomão está expressando o seu ponto de vista. Olha, irmãos, nós temos que entender que nem tudo que está escrito na Bíblia são palavras, preste atenção, são palavras ditas da boca de Deus. Nem tudo que está escrito aqui foi pronunciada pela boca de Deus. Mas está escrito. É uma inspiração divina. É o fato que aconteceu, não é mentira. E Deus deixou registrado lá. Que é a base. Jó capítulo 1, versículo 11. Quando Satanás acusa Jó de que ele adorava a Deus por interesse, aquela palavra não estava saindo da boca de Deus, da boca de Satanás. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando a mulher de Jó pede a Jó amaldiçoar a Deus e morrer, não era Deus que estava usando a mulher de Jó, não. Era a palavra saída da boca dele. Quando Davi desejava construir o templo, a primeira profecia que de Natan escreveu foi essa: faz tudo conforme o teu coração, que Deus ele é contigo. O que acontece? Deus corrige Natan. Ó, fala para Davi que eu não vou fazer isso no tempo dele, mas vou fazer no sucessor dele, que era Salomão. Ou seja, as primeiras palavras de Natan não era Deus que estava usando, era a própria boca do profeta encorajando a Davi construir o templo. Agora, a revelação ela é progressiva. Salomão não tinha o mesmo entendimento que nós temos hoje, que os apóstolos, principalmente Paulo, tinha. Salomão não teve a revelação que Paulo teve, o arrebatamento.
Paulo fala, nem todos que estão aqui provarão a morte. Jesus também disse isso. Salomão nunca disse. Então, Eclesiastes não pode ser a base doutrinária para acharmos que quando a pessoa morre, a alma deixa de existir e aguarda o arrebatamento, a recompensa. Não. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o versículo 7, olha a revelação que Paulo teve sobre os mortos e os vivos. Salomão não teve. Quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, onde o texto vai dar ênfase para o arrebatamento, essa revelação Salomão não teve, mas Paulo teve. Por isso que nós chamamos a revelação, ela é progressiva. O que quer dizer isso? Revelação que não ficaram claras no Antigo Testamento, elas são mostradas no Novo Testamento. Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 1 diz que alguns não provarão a morte até que o Filho do Homem viesse do seu reino. Salomão não teve esse entendimento. Então a revelação ela é progressiva. Agora, olha o versículo 6, do capítulo 9 de Eclesiastes. Como não pode ser o ponto fato da doutrina. Perdão, capítulo 9, versículo 5. Não, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Eu te pergunto, em que sentido Salomão está dizendo que após a morte, tanto o justo e o ímpio não tem mais recompensa? Gente, pelo amor de Deus, você que é mortalista, você é adventista, Salomão não estava dizendo a recompensa futura. Como eu disse no início, a expectativa de Salomão era tudo que acontecia debaixo da terra, é a vida aqui presente. Essa recompensa aqui que Salomão está dizendo é que o ímpio, tanto o justo, não terá mais recompensa aqui na terra, pois morreu, acabou. A sua perspectiva aqui na terra acabou. Porque como a palavra de Deus, a revelação, ela é progressiva, nós sabemos, biblicamente, eu vou provar isso, que existe sim recompensa para o justo e para o ímpio após a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, olha o que diz a Bíblia. Sede firme e constante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tem recompensa. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus falando para a igreja de Laodiceia, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Recompensa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que os pastores receberão do fiel, do sumo pastor, as suas recompensas. Paulo vai falar também o recebimento dos galardões, tudo aquilo que você faz para Deus aqui na terra, você terá galardão no céu. Você consegue entender? Eclesiastes capítulo 9, versículo 6, não pode ser a base da doutrina após a morte. Agora, a alma ela é imortal. Existem provas no Novo Testamento que o corpo vai para o pó, mas a alma está consciente tanto com Deus ou quanto ao Hades. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala, não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temeis aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Está escrito desta forma, vamos meditar a palavra do Senhor, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz a palavra, assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, ou seja, o ímpio está em punição, todos aqueles que morreram sem Deus estão debaixo de castigo até o juízo ainda não aconteceu, o juízo de Deus ainda vai acontecer. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19.
A Bíblia fala que após a ressurreição, Jesus foi ao inferno e evangelizou os espíritos de prisão. E o texto fala que não é o diabo. A Bíblia fala que são aqueles que foram desobedientes à pregação de Noé. Estão lá em castigo até hoje. Pedro fala isso, irmãos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. E Jesus fala sempre a realidade do inferno. Que o tormento é eterno, que o fogo é eterno, que o bicho não consome. Jesus fala que ali haverá pranto, ranger de dentes. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã. Que esta palavra seja em defesa da nossa fé. Estudo aqui, irmão, não é falar mal da religião de ninguém, não. É a defesa da fé. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.